Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui dentro do PET Engenharia Elétrica. Hoje é um vídeo curto para explicar um pouco sobre série de Fourier. Bom, o que seria uma série de Fourier na definição formal? Então, é uma forma de série trigonométrica usada para representar funções infinitas e periódicas. Vamos até aí. Então, basicamente, é uma maneira de representar uma função utilizando outra função, que no caso são funções trigonométricas de processos físicos. Por quê? Porque na engenharia elétrica, por exemplo, a gente utiliza muito a questão das funções para representar sinal. Um sinal senoidal, um sinal aperiódico, um sinal periódico, a gente tem várias formas de classificação. E nesse caso aqui, a gente pode transformar o sinal periódico, perfeito, na representação, sendo representado por diversas outras funções que a gente vai ver daqui a pouco, na sua forma de funções trigonométricas simples de seno e cosseno. Ou seja, aqui, por exemplo, nós temos a foto de um sinal, perceba aqui um sinal quadrado, né, uma onda quadrada, que ela é representada aqui, pode ser representada aqui bem grosseiramente por esses senoides aqui, essas funções trigonométricas menores. De grosso modo é isso. Então vamos voltar um pouco na parte de sinais e funções, né, para a gente entender. Então, no domínio do tempo, então a gente tem um domínio do tempo que vai dar uma resposta do sinal, né? Conforme a gente avança no domínio aqui x representado pelo tempo, a gente tem uma resposta do sinal. E aqui eu trouxe três exemplos bem simples para vocês. Aqui, por exemplo, nós temos a função seno, então ela respeita essa função. Aqui na outra regra de função, né? Então ela é zero para se o x, no caso o tempo, for maior ou igual ao período sobre 2 e menor que o período, então ela respeita isso e ela se repete isso de forma a se repetir, é um sinal periódico, tem periodicidade. E da mesma forma aqui um outro sinal, um terceiro, para mostrar para vocês que isso que eu vou falar agora pode ser feito para diversos sinais, desde que ele esteja no domínio do tempo aqui nessa primeira ideia. Beleza, então o que a série de Fourier traz para a gente? Basicamente é isso que você precisa saber de série de Fourier. Ele é a função, que ele tem essa expressão aqui, que pode ser deduzida e de outras formas, mas no caso aqui a gente vai resumir ela para você. E a gente tem alguns coeficientes, que pode ser também calculado. Então, a função da série de Fourier, voltando aqui para que possa ver, a função da série Fourier é um termo inicial, mais o somatório, né, de n, tomando n de 1 até infinito, do an cosseno de npt sobre L, mais bn seno de npt sobre L. O que é esse L? A gente pode considerar, nesse caso aqui, o período sendo igual a 2L. Beleza? Então, o L seria meio período, tá? Então, atente isso, porque aqui no caso, quando você observar, a gente tem 2L, né? Tem algumas representações que aqui vai o T, perfeito? E no caso aqui no L vai T sobre 2, obviamente. Então, atente-se bem aos limites de integração e também aos valores que estão aqui constantes. Então, a gente tem os coeficientes que eles podem ser representados, no caso A0 por 1 sobre T, ou 2L, da integral de menos L até L da função, e o AN e o BN são representados. Então, a gente escreve uma função normal, certo? Com o somatório de uma função entre seno e cosseno. Muitas das vezes, alguns termos acabam se cancelando, se anulando, então se torna muito mais simples. Enfim, vamos a um exemplo, porque a ideia é ser rápido. Exemplo 1. Simples, fácil. Determine a representação em série de Fourier da função onda quadrada de um período, como eu disse, t igual a 2π, certo? Então, no caso, o nosso L aqui depois a gente pode estar calculando, mas vamos deixar aqui nesse caso considerando o período como 2π, e realmente, né, se a gente perceber a cada 2π, ele passa a se repetir, dada graficamente por isso. Então, é uma função de onda quadrada. Então, ela respeita isso daqui. Analiticamente, a gente pode representar que ela é menos 1, quando for o tempo estiver entre 0 e menos π, perceba aqui, né? E 1 quando ele estiver de 0 até π, né? Então, ela volta a ser 1. Isso passa a se repetir porque é um sinal periódico, tem periodicidade. Passando aqui, como eu já disse, né, a gente vai resolver aqui. Gostaria de resolver de outra forma, mas assim eu quis trazer já resolvido para ficar mais fácil, mais direto. Então, o termo inicial A0, como eu disse, 1 sobre 2L, a integral de menos L até L da função tomado com relação ao tempo, né? Então, como o nosso 2L, que é o período, é 2π, então 1 sobre 2π, da integral de menos π até π,
da função. Quando a gente resolve isso, a gente pode observar que o termo vai anular, tá? Então o termo A0 vai ser nulo. Partindo para o AN, a mesma coisa, respeitando aquelas regras lá, a gente chega numa conclusão, só utilizar aqui as relações que foram vistas no slide anterior, que vai ser nulo também esse termo, perfeito? Partindo para o termo B, a gente tem esse termo B e a gente chega na conclusão que, resolvendo toda essa integral simples aqui, a gente tem que o B vai ser 2 sobre π vezes n, 1 menos cosseno de nπ. Então ele vai variar, né? O valor dele vai variar de acordo com o valor de n. Se a gente perceber aqui, né? Tomando n, por exemplo, igual a 1, a gente tem aqui que o cosseno vai ser de 0. Então a gente vai perceber aqui, olha só que interessante, que quando o n for par, ele vai ser 0. Ó, 2, 4, 6. Então n par, o B é nulo, n ímpar, ele assume o valor, né? Então B1 vai ser isso, B2 isso, B3, e assim você pode ir infinitesimalmente, de modo infinito, claro, a gente pode fazer isso. E para ficar até mais fácil aqui, eu posso mostrar bem simples para vocês, que quando a gente pega esses coeficientes, se torna fácil jogar na fórmula que a gente tem, e a gente chega aqui, a função é 4 sobre π, né, que é o que temos aqui, do somatório, tomando de k até 1 até infinito, do seno de 2k menos 1 vezes t, dividido por 2k menos 1. Então, é um somatório de várias funções senoidais. Olha que interessante. Então, essa função quadrada que nós vimos aqui atrás, ela pode ser representada por uma somatório de várias senoides. É isso que a série de Fourier traz para a gente a partir dessas relações. A gente pode agora trazer para vocês um exemplo que eu vou mostrar na expressão gráfica dessa função aqui. Beleza? Então, quando a gente parte para o gráfico, a gente tem aqui, como é a mesma coisa, eu estou usando o Desmos, é um aplicativo muito bom para representar esse tipo de função e plotar. A gente coloquei aqui, no caso, a mesma forma que eu coloquei no outro, 4 sobre π, somatório de n, no caso lá era k, que é n, até um valor a. Eu quero mostrar para você que se a gente tomar o a pequeno, né, então, claro, positivo, né, a gente tem um somatório pequeno, né, então dá uma aproximação pequena, uma aproximação bem grotesca. Conforme a gente vai tomando a para valores maiores, perceba que vai ficando mais próximo ao real, né? Se a gente tomar aqui, por exemplo, vamos colocar até o 100, né, a gente pode perceber que eles são senoidais, mas quando a gente olha assim de uma forma geral, assim, né, a gente observa que é quase um quadrado. Mas se eu puxar bem aqui, ó, você pode perceber que é a somatório de várias senoides nesse caso, né? Então, a série de Fourier é basicamente isso. Então, para finalizar, a série de Fourier nada mais é que representar um sinal, uma função, da forma que você quiser, em senos e cossenos. Simples, fácil, você pode aplicar em diversas coisas, na elétrica, em outros ramos da engenharia. Dá um like no vídeo se gostou, comente, compartilha. Estamos aí para ajudar vocês. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Obrigado desde já. Até o próximo.